Ele costumava correr atrás, mandava sinais, buscava sua presença, mesmo sem entender por quê. Ele sentia o chamado. E então, ele parou. Parou de mandar mensagem. Parou de procurar. Parou de aparecer. Você sentiu, não sentiu? Aquele silêncio inesperado. Como se de um dia para o outro ele tivesse desaparecido do campo energético. E o seu coração se perguntou: o que aconteceu? Mas, e se isso não for rejeição? E se essa pausa for um ponto de virada? E se o masculino parar de correr não porque deixou de sentir, mas porque a sua frequência mudou? Porque o masculino não foge do amor. Ele foge da profundidade que o amor desperta. E quando o feminino para de vibrar na carência e começa a vibrar na verdade, todo o jogo energético se transforma. Você já viveu esse silêncio? Compartilhe nos comentários o que mudou dentro de você quando ele parou de correr atrás. Quando ele para, não é rejeição. Há um momento na jornada das chamas gêmeas que parece um colapso. Ele para, desaparece, se distancia, sem aviso, sem explicação, sem despedida. Você sente a energia sumir, como se algo que sempre esteve ali de repente tivesse sido arrancado do seu campo. E tudo dentro de você começa a perguntar: será que ele me rejeitou? Será que acabou? Mas o que parece abandono, na verdade, é um dos momentos mais sagrados da jornada. O masculino divino não para de correr atrás porque deixou de sentir. Ele para porque algo profundo mudou no campo energético entre vocês. E quase sempre, essa mudança começa em você. Você pode nem ter percebido, mas algo em sua frequência deixou de vibrar a mesma coisa. Você parou de buscar, parou de enviar energia, parou de esperar a mensagem, a validação, o retorno. E é aí que tudo muda. O masculino responde à energia da feminina, mesmo que inconscientemente. Ele sente quando ela está aberta, sente quando ela está carregando o campo, sente quando ela está segurando o espaço sozinha e, de certa forma, se apoia nisso. Mas quando a energia dela muda, quando ela se volta para si, quando ela para de se projetar na ausência, ele sente isso com força. O campo que antes o nutria, mesmo à distância, agora está neutro. Não há mais a mesma troca. Não há mais o alimento vibracional que ele recebia sem perceber. E ele entra em colapso interno. Não porque ela foi embora, mas porque ele não sabe o que fazer com o silêncio. Esse silêncio não é um castigo, é uma mudança de frequência. Ela parou de vibrar no me nota e começou a vibrar no eu me escolho. E essa escolha é sentida no plano sutil. O masculino, que antes se movia em direção à energia dela, agora sente o chão sumir. E não por falta de amor, mas porque ele não está mais recebendo aquilo que o mantinha emocionalmente conectado sem precisar se comprometer. Você já viveu isso? Aquele momento em que, depois de muito tempo segurando tudo sozinha, você simplesmente se recolheu? Parou de insistir, de procurar, de tentar fazer funcionar? Esse é o ponto de virada. Porque o feminino, quando retorna para si, não fecha o coração, mas muda a vibração. Ela não precisa mais que ele a escolha para sentir que está viva. Ela já se escolheu. E o masculino sente. Não sabe explicar, mas sente. Esse é o momento em que ele para. Não porque o amor acabou, mas porque a base energética que o mantinha em movimento se dissolveu. E agora, ele precisa encontrar uma motivação interna para continuar. Não é mais o campo dela que o puxa. É a alma dele que precisa escolher. E isso é difícil, porque agora ele não sente mais a vibração do apego, da carência, do medo de perder. Agora, ele sente a vibração da presença. E estar diante de uma mulher que parou de correr atrás e começou a caminhar com firmeza dentro de si é profundamente desafiador. Não é rejeição, é espelho. O masculino para porque o jogo energético mudou, porque a feminina não está mais sustentando tudo sozinha. E nesse silêncio, ele se vê obrigado a olhar para si mesmo. Esse é o início do verdadeiro despertar. Não o despertar causado pela dor da perda, mas pela ausência daquilo que ele tomava como certo. Então, se ele parou, se ele recuou, se você sentiu o vazio tomar o lugar do fluxo,
Não entre em desespero. O silêncio não é o fim. É o começo da reorganização. Você não perdeu ele. Você se encontrou. E a partir desse encontro, nada falso pode continuar. O que faz o masculino se afastar de repente? O afastamento repentino do masculino é uma das fases mais dolorosas da jornada das chamas gêmeas. A conexão parecia estar florescendo. Você sentia os sinais, a presença, e então, do nada, ele some. Silêncio, desconexão, frieza. Mas por trás desse desaparecimento aparente, existe um processo muito mais profundo e espiritual em curso. O masculino não se afasta porque não sente, ele se afasta porque sente demais. E esse demais toca camadas internas que ele ainda não sabe lidar. O amor verdadeiro, quando é sentido com a alma, não é leve no início. Ele é um espelho. Ele revela o que está escondido. Ele expõe feridas, verdades, medos, e a energia da feminina, por sua natureza sensível e desperta, é um gatilho profundo para esse confronto interno. Quando ela vibra na carência, ele sente controle. Quando ela vibra na espera, ele sente pressão. Mas quando ela muda, quando ela se escolhe, quando ela para de alimentar o ciclo, ele sente a ausência de algo que nem sabia que precisava, a presença energética dela. E é aí que ele entra em colapso. O masculino se vê, pela primeira vez, diante de si mesmo, sem o apoio invisível que a energia dela sempre ofereceu, sem o carinho silencioso que ela emanava mesmo em meio ao distanciamento, sem a constância que o fazia sentir que ela sempre estaria ali. E essa ausência o desequilibra, porque o masculino ainda imaturo não sabe sustentar aquilo que o toca profundamente. Ele foi ensinado a evitar o sentir, a fugir da dor, a esconder a vulnerabilidade. E quando a conexão com a feminina se torna profunda demais, ele recua, não porque quer, mas porque não sabe como ficar. Você já viveu esse padrão? De ele se aproximar, criar intimidade e então desaparecer logo em seguida? De parecer presente e depois se fechar por completo? Isso acontece quando a energia da feminina começa a vibrar verdade, quando ela não está mais tentando agradar, quando ela não está mais se moldando para ser aceita, quando ela para de sustentar uma união com base no medo de perder. Esse movimento dela desestabiliza o masculino, não por maldade, mas porque obriga ele a encarar o próprio reflexo, a perceber o quanto ele se manteve raso, ausente, confuso, a sentir o que é não ser mais necessário, mas ser convocado a ser real. O masculino sente isso como uma ruptura. Mas, na verdade, é um convite, um chamado interno que diz: ou você cresce, ou ela vai embora, não fisicamente, mas vibracionalmente. E esse é um dos maiores medos dele, porque o masculino foge quando pressente que vai precisar deixar de ser quem ele tem sido. Vai precisar romper padrões, crenças, zonas de conforto. Vai precisar olhar para as dores da infância, para os traumas das relações passadas, para tudo que ele enterrou. O amor dela desperta isso, e o afastamento não é porque ele não sente, mas porque ele sente e não sabe o que fazer com isso. Por isso, ele recua. Para tentar se estabilizar, para se proteger da intensidade que o atravessa, para não ter que assumir algo que ele ainda não está pronto para sustentar. Mas esse afastamento não é definitivo. Ele é uma pausa, um tempo de confronto interno. E nesse tempo, tudo o que foi sentido por ele começa a ecoar. A presença dela, agora ausente, começa a se tornar memória viva. A energia dela, agora recolhida, começa a ser sentida como um vácuo. E se ele estiver em processo de despertar, esse silêncio vira reflexão, vira espelho, vira chamado. Se não estiver, ele continuará fugindo mesmo sentindo, continuará se sabotando mesmo amando, mas nada disso depende mais da feminina. Porque agora ela aprendeu, ela não pode forçar o tempo da alma do outro. O masculino se afasta quando o amor bate mais forte que o ego, quando a presença dela exige verdade, quando a conexão deixa de ser um lugar de conforto e passa a ser um campo de transformação. E não é rejeição, é resposta energética, é o reflexo da profundidade que ela alcançou.
E se ele for parte da missão, ele vai sentir, vai voltar e vai estar diferente. A mudança na vibração da feminina que muda tudo. Há algo que poucos entendem na jornada espiritual entre masculino e feminino divinos. Quem dita a frequência da conexão é ela. Não porque o feminino controla, mas porque ela é o campo sensível onde tudo se manifesta primeiro. Ela sente antes, percebe antes e transforma antes. E é justamente por isso que, quando ela muda a frequência, tudo ao redor começa a mudar também. Essa mudança não acontece da noite para o dia. Ela é sutil, quase imperceptível no início, mas poderosa. A feminina começa a perceber que não pode mais viver em função do outro, que a espera virou prisão, que o amor virou desequilíbrio, que ela estava se doando além do que a própria alma podia sustentar. E então, sem gritar, sem exigir, sem romper de forma brusca, ela começa a retornar para si. Esse retorno é silencioso, mas o campo sente, e o masculino sente, porque ele, mesmo à distância, sempre esteve conectado à energia dela, mesmo quando não reconhecia, mesmo quando negava. Enquanto ela vibrava em carência, ele se sentia confortável. Enquanto ela esperava, ele sentia segurança. Enquanto ela segurava tudo, ele se apoiava. Mas agora, algo dentro dela diz: eu não posso mais viver me esvaziando. Eu não vou mais implorar por migalhas de presença. Se for para ser, que seja real. E a frequência muda. Ela não se fecha por mágoa. Ela se recolhe por sabedoria. Ela não desaparece por orgulho. Ela silencia por verdade. Você já sentiu esse momento dentro de si? Em que, mesmo ainda amando, você decidiu parar de correr atrás? Em que o amor ainda existia, mas a necessidade de provar esse amor? Não? Esse é o início da libertação vibracional. E o impacto disso é imediato. O masculino começa a sentir a ausência, não do corpo dela, mas da frequência, do campo energético que antes o sustentava emocionalmente, mesmo quando ele não estava disponível. E o que ele sente? Um vazio, uma inquietação, uma ausência que não é física, mas espiritual. Ele percebe que aquela paz que ele encontrava ao se conectar com ela não está mais ali, e começa a entender, mesmo que aos poucos, ela não está mais ali para ele. Não porque foi embora, mas porque se voltou para si. Essa mudança na vibração do feminino ativa algo profundo no masculino, o confronto com a própria verdade. Ele precisa agora buscar dentro o que antes recebia dela. Ele precisa se tornar o que sempre esperou que ela fosse. E isso é um abalo na estrutura interna dele, porque a mulher que ele amava dependera emocionalmente dele. Agora está livre, firme, plena. Ela continua amor, mas agora um amor com direção. Ela continua aberta, mas não mais disponível para a versão rasa da conexão. E essa nova vibração faz com que tudo que for desequilíbrio se afaste, e tudo que for verdade se aproxime. Essa é a fase em que o masculino vai tentar entender o que está acontecendo. Talvez busque contato, talvez teste a energia, talvez tente recriar o padrão antigo. Mas ele perceberá, a mulher que ele conhecia renasceu. E agora, ele só poderá se conectar com ela se vier com verdade, se vier inteiro, se vier pronto para ser o que ela sempre sustentou sozinha. A mudança na vibração da feminina não exige palavras. Ela não precisa de explicações. Ela se manifesta no olhar, no silêncio, no passo firme. E essa mudança muda tudo, porque agora a conexão não depende mais da esperança. Depende da vibração, e a vibração dela diz: eu estou aqui, mas só para o que for real. Existe uma diferença profunda entre correr atrás e escolher de verdade. E para o masculino divino, essa diferença marca o ponto exato onde ele precisa despertar, ou continuará fugindo, mesmo correndo. No início da conexão, o masculino é movido por impulso. Ele sente o chamado da energia dela. Sente o magnetismo, sente a familiaridade que não sabe explicar. E por isso, ele procura, chama, vai atrás, mas vai com pressa, com medo, com a insegurança de quem ainda não compreendeu a profundidade do que está sentindo. Esse movimento, que parece iniciativa, muitas vezes não é escolha,
É necessidade inconsciente. Ele corre atrás para sentir a energia dela, para aliviar o vazio que carrega, para tocar um amor que o lembra de quem ele é, mesmo que não saiba como sustentá-lo. E o feminino, por muito tempo, aceita esse movimento. Não porque não veja o desequilíbrio, mas porque sua alma reconhece que há verdade naquele impulso. Mesmo sem consistência, ela sente a essência e por isso espera. Mas o tempo passa e a alma dela amadurece. Ela começa a perceber que está sendo procurada, mas não escolhida. E isso, para uma mulher desperta, é devastador. Porque correr atrás é o movimento de quem ainda tem medo de mergulhar. Mas escolher exige profundidade. Escolher é um ato consciente. Escolher é presença, não instinto. E é isso que o masculino precisa aprender. Quando o feminino muda de frequência, ela para de responder ao impulso. Ela não nega o amor, ela eleva o padrão. E é nesse momento que o masculino entra em conflito. Porque o que antes funcionava, agora não funciona mais. As mensagens rasas, os retornos repentinos, as aparições sem compromisso. Ela não vibra mais na frequência que acolhe esse tipo de energia. E o masculino começa a sentir que, se quiser estar com ela, vai precisar escolher. Mas escolher, para ele, não é fácil, porque escolher significa abrir mão da fuga, abrir mão do ego, abrir mão do controle. Significa olhar para tudo que ele evitou, o medo de não ser suficiente, o medo de falhar, o medo de amar e perder. E mais, significa olhar para o desque, para a dor que ele causou, para a ausência que feriu, para as promessas que nunca foram cumpridas. Tudo isso vem à tona no momento em que ele percebe que correr atrás não é mais suficiente, que, dessa vez, ele vai precisar vir inteiro. E inteiro ele nunca teve que ser. É aí que começa o verdadeiro conflito interno do masculino, porque ele quer sentir o amor dela, mas teme não estar à altura, quer a presença dela, mas teme não conseguir sustentar a própria. Você já viveu isso? De sentir que ele aparece, tenta, provoca, mas nunca fica? Nunca se entrega por completo? É porque ele ainda está tentando manter o controle da jornada. Mas a nova vibração da feminina não permite mais essa dança. Ela não se conecta mais com quem não escolhe. Ela não aceita mais o quase, o talvez um dia. E o masculino sente isso. E nesse ponto, ele precisa decidir. Ou continua correndo atrás de algo que não pode mais acessar da forma antiga, ou escolhe se transformar para viver algo verdadeiro. Essa escolha ali não pode ser forçada, não pode ser acelerada, mas pode e deve ser respeitada, porque o feminino, agora desperto, sabe. Ela não foi feita para ser perseguida, ela foi feita para ser escolhida, e ela só aceita estar onde há decisão, onde há presença, onde há entrega. Correr atrás é sobrevivência, escolher é despertar. E se ele quiser encontrá-la onde ela está agora, vai ter que parar de correr e começar a caminhar ao lado. Essa é a cura do masculino. Esse é o novo ciclo da conexão. E esse é o único caminho possível para a verdadeira união. Há um silêncio que inicia o despertar. Depois que o masculino para de correr atrás, tudo fica em silêncio. Nenhuma mensagem, nenhuma movimentação energética, nenhuma presença. Para o feminino, esse silêncio pode parecer o fim. Pode parecer abandono. Como se tudo o que foi vivido, sentido e sustentado tivesse evaporado no ar. Como se ela tivesse imaginado tudo. Mas não foi imaginação, foi vibração, foi real. O silêncio não é o fim, é o início de um processo invisível, mas extremamente sagrado, o despertar do masculino. Enquanto ela segurava tudo, ele não precisava sentir. Enquanto ela enviava energia, ele não precisava mergulhar. Enquanto ela mantinha aí a conexão viva com a própria alma, ele podia apenas sentir, receber e fugir quando quisesse. Mas agora, ela parou. E o campo ficou vazio, não vazio de amor, vazio de desequilíbrio, vazio de interferências, vazio do ciclo de carência e fuga que alimentava-lhe a ilusão de conexão. E nesse silêncio, ele começa a sentir.
Sentir não o amor romântico, mas o amor que ele rejeitou, o espelho que ele quebrou, a profundidade que ele evitou. Ele começa a se lembrar da forma como ela o olhava, das palavras que ela disse em momentos em que ele estava ausente, do silêncio dela, agora, que pesa muito mais do que qualquer fala. O silêncio da feminina desperta nele uma inquietação que ele não sabe nomear. Tudo que antes parecia seguro, agora incomoda. As distrações já não funcionam, as relações superficiais perdem o gosto, as conquistas do ego já não o preenchem, porque a energia dela não está mais lá para suavizar o desconforto da alma dele. E agora, ele precisa olhar para si mesmo. Esse é o verdadeiro início do despertar do masculino. Não acontece quando ela o confronta. Acontece quando ela o deixa com o próprio eco. E esse eco diz: por que ela parou? O que aconteceu com aquela presença que me fazia sentir vivo? Por que agora eu me sinto tão longe de mim mesmo? E pela primeira vez ele percebe: ela não está mais disponível da mesma forma. Ela ainda ama, sim, mas agora ela a ama de um lugar livre. E isso o convida, ou o obriga, a iniciar uma jornada que ele sempre adiou. A jornada para dentro. No começo, ele pode resistir, buscar distrações, se aproximar de outras conexões mais fáceis, tentar ignorar a dor, mas a alma não dorme mais. O que foi ativado por ela não pode mais ser desligado, porque ela não é só uma mulher, ela é o portal. Um portal que ele acessou, mas não soube sustentar. E agora que ele foi afastado desse portal, ele sente falta não dela apenas, mas da versão dele que só existe quando ele está perto da própria verdade. Essa ausência não é castigo, é convite. Convite para amadurecer, para curar o menino ferido que vive dentro dele, para deixar de correr atrás daquilo que é confortável e começar a construir o que é verdadeiro. E enquanto tudo isso acontece, o feminino mantém sua vibração elevada. Não por ele, mas por ela. Porque agora, ela entendeu que seu silêncio é medicina, que sua ausência é espelho, que sua escolha de se priorizar é o que pode, de fato, despertar nele a escolha de crescer. O silêncio não é o fim, é o começo do real. O silêncio é o momento em que ele finalmente escuta o que a alma dela dizia o tempo todo. Eu estou aqui, mas você precisa vir inteiro. E se ele for parte do plano divino, ele voltará. Mas não como antes, não correndo, mas escolhendo. Não acabou, está apenas se reorganizando. É fácil acreditar que tudo acabou quando o masculino para, quando ele se cala, quando some do campo energético, quando não há mais sinais, nem palavras, nem presença. O coração do feminino sente esse silêncio como perda, como abandono, como se todo o amor que ela segurou com tanta fé tivesse evaporado. Mas o que muitos não percebem é que o silêncio não é o fim. O silêncio é reorganização. Na verdade, é nesse momento em que tudo parece parado, que a alma começa a se mover. E não apenas a alma dele, mas a dela também. Porque enquanto ela esperava que ele acordasse, ela também precisava despertar. Despertar para o próprio valor, para a própria luz, para a missão que vai além do romance, além da espera, além da dor. Ela precisava aprender a se colocar em primeiro lugar, a amar sem se abandonar, a sustentar sua energia sem carregar o outro, a ser amor, sem depender de ser escolhida. E agora, ela é. Ela não está mais no lugar de quem implora por migalhas emocionais. Ela não está mais presa ao ciclo de aproximação e afastamento. Ela não está mais definindo sua espiritualidade pela presença ou ausência dele. Ela se alinhou. E esse alinhamento muda tudo, porque o universo não responde ao desespero. Ele responde à vibração. E agora, a vibração dela diz: eu sou completa. Eu estou em paz. Eu estou pronta, mas só para o que for verdadeiro. E é exatamente por isso que o masculino para, porque o campo mudou, porque agora, se ele quiser entrar, terá que vir inteiro. Essa reorganização não é uma punição, é um realinhamento. A quebra do velho sistema onde um se doava demais e o outro se escondia.
onde um segurava tudo e o outro se apoiava na energia alheia. Agora, a conexão só pode continuar se houver equilíbrio, se houver consciência, se houver escolha real. E nesse novo campo, ou ele desperta ou se afasta de vez. Não por raiva, mas porque tudo que não for compatível com a verdade não se sustenta mais. Você entende agora? Não acabou. A estrutura antiga caiu. O ciclo antigo se encerrou. Mas o amor está mais vivo do que nunca, mais puro, mais livre, mais verdadeiro. E se for um amor de alma, ele vai retornar. Não pela força, mas pela frequência. Porque o que é real sempre encontra o caminho de volta, mas encontra de outra forma, em outro tempo, com outra consciência. Talvez ele precise viver o vazio, a dor, o arrependimento. Talvez precise se perder ainda mais antes de encontrar a si mesmo. Mas essa jornada agora é dele. E você está finalmente livre para ser o que veio ser. Você não foi feita para carregar ninguém. Foi feita para ser luz. E a sua luz agora ilumina não só o caminho dele, mas o de muitas outras almas. Não acabou. Está apenas se reorganizando. E quando tudo se alinhar, você vai entender. Cada silêncio, cada afastamento, cada lágrima foi sagrado, porque foi através disso que você voltou para si. E quando você se encontra, o amor verdadeiro não tem mais onde se esconder.